Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que algumas pessoas decidem naturalizar sobre transtornos mentais, insônias? E aí quando ele vai para a psicanálise estudar sobre o comportamento humano, o complexo de Édipo, ele explica bem para você sobre um comportamento de pessoas que não conseguem se sentir amada pelos próprios filhos. Um exemplo para que você entenda a razão, depois eu vou explicar para você na Bíblia o que Deus explica a respeito disso. Quer dizer, as filhas mulheres, elas têm um apego mais pelos pais. Já os filhos homens, ele tem um apego pelas mães. E aí, quando você busca entender sobre a razão disso, o complexo de Édipo, o conceito, ele explica para você que aquela mãe, aquele casal que tem um filho e aquela mãe que não soube dar amor àquele filho, se ele é um casal, um exemplo, se a mulher ela tem um marido que ele é caminhoneiro, que ele é viajante, que ele precisa ser ausente daquela filha, aquela filha mulher, ela cresce com uma carência afetiva, ela não consegue se sentir amada pela mãe. O pai é ausente. Então ela tem que ser pai e mãe, um exemplo. Então ela não se dedica para aquele filho, para amamentar, para dar carinho, para dar amor. Então, um exemplo, ela vai fazer uma mamadeira e ela faz a mamadeira e fala no telefone e ela dá a mamadeira para a própria criança tomar. Ela não cria um vínculo, um apego emocional com aquela criança, e aquela criança, quando é mulher, ele cresce sem afeto nenhum, porque não teve ausência paterna. Então, quer dizer, aquela criança mulher, aquela filha mulher que cresce em um lar disfuncional, ela vai ter uma carência tão grande quando ela não tem a presença do pai. O pai vive trabalhando, viajando, e ela cresceu mais com a presença da mãe. Quando aquela criança crescer, a psicanálise ensina para você que a tendência daquela filha mulher é ir para longe da mãe, porque ela não tem amor pelaquela mãe. Ela não se sente amada pela mãe. Então, a maioria desse tipo de pessoas, eles vão cair em relacionamentos abusivos. Porque ele vai buscar um amor fora. Porque ele não conseguia se sentir amado na própria casa. A ausência do pai e a falta de frequência, de amor, de afeto da mãe. A mãe vivia no automático, não dava muito valor àquela criança. Então, quando a mãe não dava muito valor àquela criança ela vai tentar se apegar mais ao pai. Mas se o pai vive ausente, vive viajando, ele não se sente amado pela mãe. Então, ele vai buscar um amor, um afeto fora, um amor longe. E a maioria desse exemplo que eu tô dando para você, essas mulheres, essas filhas mulheres, isso é estudo científico da ciência. Essas mulheres, elas vão para longe da mãe. Elas não se importam em sair de perto da família. Ela não tem apego à família. Então elas vão estudar longe, elas vão casar com um homem de outro lugar, porque ela não tem medo da solidão, ela já vive sozinha na carência. Então a própria psicanálise, que é o estudo da alma, eu estudo psicanálise. Então o estudo da alma, ele se aprofunda nesse tipo de conhecimento. Quer dizer, quando é o filho homem, ele tem um apego mais à mulher, à mãe. Ele se sente mais protegido pela mãe, mais acolhido pela mãe. Então, o complexo de Édipo, o conceito, ele explica a razão do comportamento, do sentimento do ser humano. Já esse mesmo complexo, ele também explica de filhos homens que se apaixonam pela própria mãe. Isso é a ciência que explica. E aí causa uma desavença entre casais, né? O complexo de Édipo, o conceito, ele foi desenvolvido por Freud, onde uma criança, ela matou o próprio pai para ficar com a mãe. E hoje é o que você mais vê na ciência,
né, nos estudos, no mundo, você vê que as pessoas naturalizam aquilo que é anormal, é fora do normal. Mas as pessoas, elas contribuem com esses estudos humanos, naturalizando aquilo que Deus abomina. Então, esse complexo, esse conceito, ele veio de Freud, que a psicanálise é o estudo da alma, porque é que os filhos homens, eles são mais apegados à mãe, e as filhas mulheres, elas são mais apegadas ao pai. E aí você percebe que quando essas pessoas não conseguem se alinhar, ela tem, mesmo sendo um casal, preste bem atenção para que você entenda sobre o que a Bíblia ensina e sobre o que a psicanálise ensina, para você entender a razão das coisas. Que quando há injustiça em uma casa, quando há um relacionamento disfuncional e sentimental em uma casa, se há uma injustiça naquela casa, você vai perceber que há um desalinhamento sentimental entre os próprios moradores. E por qual motivo é assim? Eu vou ler para que você entenda, para depois eu explicar melhor, para você entender mais a Bíblia do que os estudos científicos. Eu estudo a psicanálise, né? Eu terminei os meus estudos e entrei nesses estudos sobre a alma para aprender cada vez mais, explicar para você sobre os conceitos bíblicos, o que Deus ensina para você sobre transtornos, alma, corpo e espírito, para que as pessoas entendam como funciona, como é que funciona isso. Então, em Jó 12, 9, Deus explica para você que não entende por todas estas coisas. Quem não entende por todas estas coisas, que a mão do Senhor fez isso. Deus aqui está explicando que ele faz todas as coisas. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura o ouvido não aprovará as palavras, como o paladar prova as comidas. Com os idosos está a sabedoria e na longevidade o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força. Conselho e entendimento tem. Eis que ele derruba e ninguém há que edifique. Prende o homem e ninguém há que solte. Eis que ele retém as águas e elas secam e soltas e elas transtornam a terra. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva despojados. E aos juízes faz desvarios. Solta e a autoridade dos reis. E ata o cinto aos seus lombos. Aos sacerdotes leva despojo, aos poderosos transtorno. Aqui Deus explica que toda justiça vem da parte de Deus. E eu vou explicar para você o como. Vou tentar explicar para você da forma mais natural para que você entenda sobre esses estudos da própria alma. Aos sacerdotes leva despojos e aos poderosos transtornos. Aos acreditados tira a fala e ao entendido aos anciões. Deus está explicando que nem eles entendem nada, porque buscaram ignorar a própria visão para viver da própria razão. É isso que Deus está explicando aqui. Então Deus diz, derrama desprezo sobre os príncipes e traz à luz a sombra da morte. Multiplica as nações e os faz perecer. Despreza as nações e de novo as reconduz. Tira o entendimento aos chefes dos povos da terra e os faz vaguear pelos desertos. Sem caminho nas trevas, andam as alpapadelas, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios.
Então aqui Deus está explicando que ele faz justiça onde há uma injustiça, onde existe pessoas que elas querem viver pelas próprias razões e pelas próprias emoções. Quer dizer, as filhas mulheres, a maioria, onde há uma disfunção familiar, há uma disfunção sentimental. Quer dizer, as mães, elas não se sentem amadas pelos próprios filhos. E os filhos, por não sentir o amor da mãe, eles vão buscar um amor fora. Então, eu lhe dei esse exemplo para que você entenda. Nesse conceito, nesse complexo de Freud, a ciência explica que pessoas que criaram seus filhos, que têm filhos com o pai que viaja e passa muito tempo longe, né, que são viajantes, que demora muito voltar e que a mãe não tem aquele tempo para amamentar aquele filho ou para dar mamadeira olhando nos olhos daquele filho. Aquela filha mulher, quando é mulher, ela tem uma proporção, a dimensão dela é maior para ela sair de longe daquela mãe. Ela vai para longe daquela mãe, estudar fora, e de lá ela vai para mais lá. Ela vai buscar um amor, ela vai se envolver com alguém, ela está buscando um amor. E a maioria pode cair num relacionamento abusivo e ficar sofrendo a vida toda naquele relacionamento, tentando encontrar um amor, tentando viver o amor. Porque ela não se sente mais amada por ninguém. Então essa pessoa, quando ela tem a filha mulher, esses erros são repetitivos. A pessoa que ela não quer olhar para trás, que ela não quer ver onde ela errou, ela viveu de ilusão, ela viveu uma vida se dando razão. Quer dizer, os erros são repetitivos. E isso é muito real. Quando você nasce num lar disfuncional, que você quer entender sobre as emoções e os sentimentos e as razões, você não entende nem a fala da própria pessoa que lhe cuidou, que dizia lhe amar, né? O que eu li aqui para você, Deus explicando que nem a fala não vai ter, a pessoa não vai conseguir ter a fala como um alimento. Ela ouve, mas ela não vai entender mais aquelas pessoas. Elas não vão se sentir amada, elas se sentem desprezadas, porque ela quer entender a razão do que ela vê, a razão do sentido do que ela vive. E por ela não entender aquilo que ela vive, ela vai buscar de fora para dentro se preencher. E aí, quando essa pessoa, ela já vem de um lar disfuncional, de pais que não priorizaram a família, né, que não abriram mão de nada pela família, eles quiseram somar mais, era muito capitalista, né? Então, cada um que cria seus conceitos, então você vai ver que esse ciclo repetitivo, ele se permanece. Quer dizer, na mesma casa, se você estudar, você vai prestar atenção que aquele filho homem, que ele tenta se apegar mais àquela mãe, que ela é carente de afeto, que ela é ausente de amor, aquela mãe, a maioria delas, ela fala mal do pai. Ela fala mal do pai. Por estar numa carência afetiva, por ser muitas vezes humilhada, maltratada pelo homem. Alguns filhos, ele espelha o mesmo comportamento do pai, né? O pai rebaixa, chama para palavrão, humilha aquela mãe, aquele filho também. Em alguns casos você vê que o filho replica o mesmo comportamento do pai. Ele xinga a mãe, ele maltrata a mãe, mas já tem filho que ele vai proteger a mãe. Ele quer dar atenção à mãe, suprir a mãe, dar mais valor à mãe. Então, quando a filha é mulher, ela vai buscar uma razão, uma satisfação. Então, aquele sentimento, aquele apego, ele vai mais pro sexo oposto. Eu vou contar o meu caso para que você entenda bem. Que eu queria entender a razão do que eu via e do que eu via. Né? Eu cresci numa casa que o meu pai não era meu pai. Era padrasto. E eu já vim saber já com 12 anos. Já
com 10 para 12 anos que eu vim descobrir. Mas quando eu soube, eu vi da boca da minha mãe que eu tinha que respeitar, que eu tinha que obedecer, que foi ele que me criou, é o pai que você conhece, tudo bem. E é o certo, é o correto. Mas ao mesmo tempo, em alguns conflitos, eu via ela falar mal de todos os defeitos dele, e eu via quando ela frisava bem e dizia: por que você gosta mais do seu pai do que de mim? Porque você dá mais valor a ele do que a mim. Eu que sou a sua mãe. Você nasceu foi da minha barriga. E eu queria entender, porque ela queria uma explicação de um sentimento, porque ela percebia o meu afeto, o meu carinho, a minha reciprocidade com o meu pai, porque realmente ele era mais presente. Cada caso é um caso. Quer dizer, pelo meu pai ser mais presente, independente se ele era padrasto ou não, eu era mais apegada ao meu pai. O meu pai não era tão brigão, meu pai era um homem pacífico. Muitas vezes, quando a minha mãe vinha me agredir, era o meu pai que me salvava. Pare, já tá bom, não é para bater tanto assim. Quer dizer, quando ela estava muito agressiva com as palavras, era ele que tentava ser por mim. Isso eu ainda nova. Quer dizer, cada caso é um caso. Mas quando você vê muita injustiça em uma casa, ou por um exemplo, a mãe que ela só tem filho homem, ela não tem filha mulher. Quer dizer, aquele pai, ele vai tentar ser agarrado com o filho. Porque se não existe filha mulher, ele vai tentar se agarrar com aquele filho homem. Tentar suprir emocionalmente com as coisas necessárias, mas se existir uma injustiça e uma disfunção familiar, se você prestar atenção, se aquele pai, ele sempre defendeu aquela mãe, ele cometeu injustiças defendendo uma pessoa que é mentirosa, que causa facção e divisão pelo próprio sentimento dela, ele vai perceber que ele vai ser abandonado é pelos filhos. Entende o que Deus está explicando aqui? Que vai haver transtornos com essa pessoa, que ela não vai entender pela visão a razão daquilo que ela vive. Quer dizer, a própria ciência, a psicanálise, que é o estudo da alma humana, ela está explicando que o filho homem, o pai, ele vai sentir uma dificuldade, um ranço na convivência com aquele filho. Por ele ser homem. O homem, ele é mais apegado à filha mulher. Isso é estudo científico de comportamento, o comportamento das pessoas que são iguais nas casas, nas famílias. Quer dizer, por cada um viver pela sua própria razão, pela sua própria emoção, ela não entender se ela está sendo injusta, os erros vão se repetir. Entende o que a Bíblia está explicando aqui? Que na mão do homem está o estudo da alma e ele ignora sobre a alma, porque a sua alma é as suas emoções, é os seus sentimentos. É isso que eu li aqui para você, Deus explicando isso para você. Quer dizer, se cada um vive em um reino dividido, se as pessoas não buscar saber por que é que tem uma falta de alinhamento sentimental na minha casa, uma desunião familiar. Por que é que eu faço e eu não sou bem visto ou bem reconhecido? Por quê? Porque se há uma injustiça em uma casa, se há uma desunião familiar, a pessoa tem que buscar entender qual é a razão. Qual foi a razão? Se é um pecado que é de geração, por que é que a maioria dos pais que não se deu bem com os pais, ele não vai conseguir se dar bem com os próprios pais, com os próprios filhos? Mesmo ele tentando plantar diferente. Quer dizer, muita gente diz, mas a minha mãe, eu não fiz com o meu filho aquilo que a minha mãe fez comigo. Mas se ele não buscou saber sobre o perdão, sobre o sentimento, ele está preso. Entende? Ele vai estar ali amarrado emocionalmente. E aí ele só vai perceber quando os filhos crescer. Quer dizer, eu fiz tudo diferente com esse meu filho. Eu dei mais atenção ao meu filho. Eu não fiz o que o meu pai fez comigo. E agora eu estou vendo essa disfunção familiar dentro da minha casa.
É sobre isso que eu quero que você entenda. Quando existe só o filho homem naquela casa, como você vai ver a disfunção familiar para a parte sentimental e emocional do homem, e quando é para a filha mulher, como eu, que eu era a única, filha mulher. Como é que você é única e você não consegue lidar com a sua própria mãe? A Bíblia chama isso de mal de geração, onde não houve um perdão, onde não houve uma explicação, onde não houve uma remissão. Quer dizer, a mãe tenta, mas ela não vai conseguir o amor, porque o amor, o sentimento do amor é uma coisa que só vem da parte de Deus. E é por isso que as pessoas têm que entender sobre a alma e o espírito. Porque é o Espírito que promete isso para as pessoas. A justiça, a razão e o juízo. Entende o que Deus está explicando aqui? Então Deus diz, porventura o ouvido não proverá as palavras. Por mais que a pessoa fale e faça, ela não vai ver o resultado. É isso que Deus está explicando. Porventura, o ouvido não proverá as palavras, como o paladar prova da comida. Não vai haver efeito. Entende? Então, quer dizer, a pessoa tem que fazer um estudo. Onde foi que eu errei? Por que é que tem essa disfunção sentimental e emocional dentro daquela casa? Porque eu faço tanto e eu termino parando de fazer porque eu vejo que a pessoa, ela é ingrata. Entende o que Deus está explicando? Porque não surge efeito, porque a pessoa não consegue ser suprida. Por mais que você faça, a pessoa não está entendendo, ela não está vendo. Entende? Quer dizer, a mesma pessoa que pede respeito, por isso que eu explico o meu caso para que você entenda, que é Deus que dá essa explicação. Sobre transtornos mentais, sobre insônia. É Deus explicando que é Ele que vai fazer todas as coisas. Por mais que Deus ajude, aquela pessoa, quando ela não busca entender, ela vai estar sempre negando. Ela vai estar sempre na ingratidão. Nada supre uma pessoa que ela é carente, que ela é ausente. E por isso você vai perceber na fala da pessoa que ela uma hora diz uma coisa, uma hora ela diz outra. Quer dizer, você tem que respeitar o seu pai, ele é seu pai, e bababá e belelê, tudo bem. E depois a pessoa está desfazendo daquela pessoa. Porque você gosta mais do seu pai do que de mim. Ela está despejando em você, ela está cobrando de você aquilo que ela não sente. E por que ela não consegue sentir? E por que por tanta ingratidão a pessoa para de fazer? Ela para. Quer dizer, eu estou fazendo, a pessoa está reclamando, a pessoa está desfazendo, a pessoa está murmurando. É porque não liberou o perdão. Então ele foge do sentimento, da emoção e ele causa a razão. Entende a aula do que Deus está explicando aqui? Ele com o comportamento, ele vai causando a razão, causando a disfunção. Aí você vai entender sobre esse complexo de Édipo, esse conceito. Quer dizer, em toda casa que você vê que há uma disfunção, que há vícios, que há pecado, que há blasfêmia, que há pessoas que não creem em Deus, ela não crê na Bíblia, ela vai querer entender a razão do que ela está vendo. A razão ela vai querer entender. Porque é que eu sou tão bom para o meu filho, mas o meu filho é mais apegado à mãe. Por quê? Porque muitas vezes por trás, aquela mãe está se vitimizando, está blasfemando, está desfazendo do pai. Está entendendo o que Deus está explicando aqui? Ele está condenando as pessoas do sentimento dele, da ausência do sentimento dele, da carência. Entende o que Deus está explicando aqui? Então, esse conceito explica, a ciência explica. As mulheres que não se sentiram amadas pela mãe, que ela vem de uma família que o pai era viajante, que o pai não era presente, aquela mãe, por ter que ser mãe e pai, ou por não suprir aquele filho, por ter que trabalhar,
e ser presente. Se a filha é mulher, ela vai ser mais apegada ao pai. Mas como não tem o pai para ela se apegar, ela vai partir para longe da mãe. Ela vai morar em outra cidade. Ela vai cair em relacionamentos abusivos. Ela vai cair em relacionamentos que vai existir uma disfunção sentimental. E os erros vão se replicar na vida deles. Os erros vão acontecer o mesmo, porque as pessoas não quiseram olhar para trás. Aquela injustiça, aquela ingratidão, aquela imperfeição que as pessoas quiseram buscar tudo de fora para dentro e não quiseram saber sobre a alma. Então, lá na minha fase que eu vivi esses conflitos, eu queria entender. Eu dizia, como assim? A mesma pessoa que um dia me apoiou, eu gostava do meu pai, hoje ela quer desfazer, ela quer tirar, ela quer dizer que o meu pai não é mais meu pai. Um dia eu olhei para minha mãe e disse, como pode a senhora querer que eu não goste do meu pai, que eu desfaça do meu... Eu queria entender o que ela estava querendo dizer. Quer dizer, hoje é que eu entendo, ela não queria desfazer. Ela queria entender o sentimento dela, porque ela não se sentia amada. Então, para entender o sentimento dela, ela estava desfazendo do meu sentimento. Como você gosta mais desse homem do que de mim? Um homem que você não sabe de onde veio. E eu dizia, como assim? Eu não sei de onde eu vim, de onde ele veio? Se a senhora quem botou ele na minha vida, me apresentou como pai. Ah, mas ele nunca nem lhe registrou, ele nunca lhe deu valor. Se não fosse eu na sua vida, o que seria de você para você valorizar mais esse homem do que a mim? Quer dizer, eu ficava sem entender nada. Hoje é que eu entendo. A pessoa, ela tá falando pela razão dela, pelo sentimento dela. E é por isso que você vai perceber essa disfunção sentimental e emocional dentro da casa, que existir o filho, que é só filho homem naquela casa, ou só filha mulher, ou filho único. Porque vai existir, é como se fosse uma disputa de sentimento. Entendeu o que eu estou explicando aqui para você? Vai existir como se fosse uma disputa, uma quebra de braço. A mãe, por perceber o pai, o filho apegado, se ela perceber que aquele filho quer dar mais valor ao pai, ela vai começar a desfazer do pai, falar mal do pai, criticar o pai, falar os defeitos, que é ignorante, que ele não fez isso por você, eu que faço. Então aquele filho vai ter pena daquela mãe, vai tentar suprir a mãe, que é a coitada da história, porque ela não se sente amada, se sente desprezada, se sente humilhada. Então aquele homem, quando ele vê isso, ele vai se sentir injustiçado, se ele conviver. Se ele conviver. Mas se ele não conviver, tá explicado a razão, né? O pai era ausente e aquele filho se apegou mais à mãe. Eu sei que nesse complexo, a ciência, a psicanálise da alma explica que todo filho homem, ele é mais afetivo, um sentimento à mãe. Ele é mais presente, ele tem mais cuidado, ele tem mais apreço àquela mãe. E quando é mulher, ela tem mais ao pai. É o oposto, o sexo oposto. Então cria aquele vínculo, aquela emoção, aquela... Então quando você busca a razão sobre a Bíblia, já Deus dá outro tipo de explicação. Onde houve uma injustiça, onde há blasfêmia, onde há mentira, aquela pessoa acolheu a pessoa, quer dizer, a pessoa quis proteger, quis reaver, depois ela vai ver a própria família contra ela. É como se Deus estivesse desmascarando. Olha aí, você protegeu, você deu valor, você deu razão, você achou que era a coitadinha, mas era ela que causava a desunião na própria família. Entende o que Deus está explicando? Por isso vai haver o quê? Vai haver transtornos mentais. É isso que Deus está explicando aqui. Que essas pessoas, se não buscar se arrepender, se não crer em Jesus, eu não quero religião, eu creio em Deus do meu jeito, vai haver insônias, transtornos, doenças, bipolaridades. Vai haver tudo isso nessa casa. E isso é promessa de Deus.
Entende? Por isso a Bíblia fala que a maldição é um ato de justiça divina. Onde se uma pessoa ela não busca entender a razão do que ela vive, as vidas elas vão só replicando. E daqui a pouco os pais vão ver que aquilo tudo que ele praticou de errado naquele casamento, os filhos vão cair em relacionamentos que também vai praticar a mesma coisa. Quer dizer, aquela mãe que não aceita ser submissa pelo pai, que não, pelo marido, né? Ela não é submissa, ela é aquela mulher autêntica, é aquela mulher que corre atrás de tudo, que ela não quer ser mandada pelo homem, que ninguém manda nela, que ela é autoritária. E depois ela vai ver a filha caindo num relacionamento abusivo. Porque ela achou bom, tudo que ela achou bom fazer, ela vai ver que a filha vai cair num relacionamento para ela ver o que foi que ela fez da vida dela. Aquela filha, por ser inexperiente, por não ter a visão, por não ter experiência, a mãe vai falar e a filha não vai ouvir. Porque a filha acredita no amor. Porque a filha acredita mudar aquele homem. Porque a filha não vai acreditar nas experiências da mãe. Porque a filha quer amor. Se ela já vem de uma disfunção sentimental da casa dela, se só havia briga na casa dela, discussão, esculhambação, xingamento, como é que aquela filha, ou desprezo, como é que aquela filha vai ouvir aquela mãe? Não, eu amo a minha mãe, eu acredito na minha mãe. Não vai ouvir. É isso que Deus está explicando aqui. A palavra, ela não vai ser frutífera. Entende o que Deus explicou aqui na leitura para você? Deus explicando que porventura os ouvidos não proverá as palavras, como o paladar não prova a comida. São justamente esses filhos que não vão saber ouvir os pais ou as mães. Eles não vão ouvir. Eles estão vivendo pela razão dele, pelo sentimento dele, pela emoção dele. E aí você vai ver que as histórias são replicadas. Aquele homem que não teve sorte no amor, o pai não teve, o avô não teve, o filho também não tem. Aquela mãe, aquela mulher que a filha não teve sorte no amor, a neta, a avó, a neta, a mãe, e agora é o mais novo que está sofrendo na área sentimental, querendo entender por que é que só cai nesse tipo de relacionamento. Porque é que as mesmas confusões que havia na casa daqueles pais acontecem naquela família, porque as pessoas vivem de fora para dentro. É isso que Deus está explicando aqui. E aí você vai entender que até a ciência hoje comprova Deus. Comprova a Bíblia. Entende? Isso são estudos científicos da psicanálise. Para quem gosta de se aprofundar nos estudos. Hoje, por que eu decidi querer essa capacitação, essa profissão para mim? Porque é o estudo da alma. Não é um estudo da matéria, entende? Não é a psiquiatria que estuda a matéria, o cérebro. A psicanálise é um estudo da alma, da psique humana com a alma, o comportamento. O que define esse tipo de comportamento? O que causou esse sentimento nessa pessoa? É isso que a psicanálise faz. Eu achei lindo esse estudo, que quem trabalha com a psicanálise, com aprofundamentos bíblicos, faz todo sentido. Não sai do projeto do que Deus explica. Então, tudo aquilo que foge da Bíblia é a mentira. É a sofisma, é o engano. Entende o que Deus explica? Então, cada um vai buscando as suas verdades. E aí, ele mesmo vai errando. Porque ele cria as suas verdades. E ele fica sem entendimento. E pela falta de entendimento vai vir o quê? A insônia, o transtorno, a indignação. É isso que Deus está explicando aqui. Que aí ele fecha as portas. Porque as pessoas não querem saber a razão. Então, cada um vai vivendo pela sua razão. Mas eles não vão entender. Porque não querem ceder para Deus. É isso que em Jó estava explicando aqui. O que acontece nas famílias. Um livro que foi escrito há tantos anos e hoje a ciência comprova toda a Bíblia. É toda.
Não é uma parte. Tudo que é errado na Terra, a Bíblia explica. E por que é que algumas pessoas não querem a Bíblia? Porque elas querem viver pela razão delas, pelo sentimento delas. E aí elas vão replicar o problema. Elas querem justificar o problema, porque não crê no espiritual. Entende o que Deus explica? Então eu peço para você que deixe o seu comentário e até o próximo vídeo.